Lucas capítulo 5. Agora, Amém? Amém. A gente vai começar nosso estudo bíblico. Filho de Deus e Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, bendizemos, adoramos o teu santo nome. Te louvamos porque o Senhor nos deixou a tua palavra essa que é maravilhosa, e que nós pedimos ao Senhor, Pai, continue abençoando o mar, tudo aquilo que o Senhor já ensinou e comunicou a ele, que ele possa nos comunicar e que o Senhor possa nos auxiliar no poder do teu Santo Espírito, para que nós possamos viver e praticar tudo aquilo que nós aprenderemos aqui nesta tarde, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela permissão de mais um domingo nós podemos nos reunir para poder adorar, para poder bendizer e exaltar o teu santo nome. Assim oramos, Pai, gratos e felizes, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. No capítulo 5, a gente vai ver algumas coisas específicas. Aí logo no começo a gente vai ver a pesca maravilhosa, que é o milagre de Jesus, né, que ele vai fazer através de Pedro e dos discípulos, mas também esse chamado, a gente vai ver enfatizando Pedro, Simão Pedro, mas os outros discípulos também. Depois a gente vai ver duas curas, a gente vai se aprofundar nisso, a cura de um leproso e a cura de um paralítico em Cafarnaum. E também a gente vai ver o chamado de Levi, que é o chamado de Mateus, também que era um publicano. E por último a gente vai ver também Jesus falando a respeito do jejum. E a gente vai também, mediante a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, trazer à luz das Escrituras respostas que são bíblicas, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, para a gente tentar responder os desafios de hoje, dos nossos problemas contemporâneos. Amém? Então a gente vai vir expondo o texto. Tá bom? Versículo 1 diz assim, ó: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Logo no versículo 1 aí, a gente já tem aqui, ó, o local ao qual Jesus está, que é o lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. Então, essa primeira porção do texto, do verso 1 ao verso 11, vai se passar ali, no mar da Galileia, onde Jesus vai fazer o chamado dos primeiros discípulos e também o milagre da pesca. E é interessante aí, ó, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então aqui já tem uma aplicação maravilhosa para a gente nos nossos dias. Qual que é a motivação do cristão? Para que o cristão vem ao culto? Primeiro, a disposição dele tem que estar em ouvir a palavra de Deus. A gente vê aqui, ó, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. A multidão não estava apertando ele para ouvir filosofias vãs ou o que ele estava dizendo, mas a multidão estava indo até Jesus para ouvir o que? A palavra de Deus. Então a primeira aplicação aí para a gente, a disposição do cristão tem que estar certamente em ouvir a palavra de Deus e ouvindo, tendo esse conhecimento, colocar a palavra de Deus em prática. Amém? A gente vai ver aí o versículo 2, o que diz? Lucas capítulo 5. A gente vai ler o versículo 2. Vai dizer assim o verso 2, ó. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então o que está dizendo aqui nesse verso 2 aqui é uma explicação daquele contexto, que eles tinham acabado ali de pescar, né? E eles estavam ali naquele momento, logo pela manhã, eles pescavam à noite, e pela manhã eles estavam fazendo a manutenção dos utensílios que eles usavam na pesca, que isso era bastante comum. E a gente vai ver também o verso 3, que vai dar uma aprofundada. O versículo 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Esse versículo aqui é interessante, que remete que a gente viu lá no capítulo 4, no versículo 16 e 20, quando Jesus está ensinando nas sinagogas. O que Jesus faz? Ele lê o texto de Isaías, e ele lê em pé e depois ele senta, que era uma forma também de você ter autoridade naquela época. Na época, porque os mestres da lei, os escribas, eles ensinavam dessa forma. Então Jesus também vai se colocar nessa perspectiva cultural para as pessoas poderem ouvir e ver que ele tem autoridade. A gente vai compreender isso também ao que a gente for desenvolvendo. E outra coisa interessante no verso 3, olha o que diz: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Aqui é interessante que a gente já tem um aprendizado aí gigantesco. Ensinava as multidões. E hoje também a gente tem que ter essa perspectiva, que o ensinamento da palavra de Deus
totalmente primário na igreja, porque é através do conhecimento que a gente vai colocar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações em prática e pautadas pela palavra de Deus. Então agora eu não vou viver mais de acordo com o que eu acho, ou com o que eu acho que está certo, mas eu vou viver de acordo com a palavra de Deus, seja na minha vida social, seja na minha vida profissional, ou na minha vida também familiar, e principalmente na minha vida espiritual. Vou fazer o que? Senhor, me direcione no meu emprego. E a gente vai falar com mais profundidade sobre isso, essa questão de ter um estilo de vida moldado pela palavra de Deus lá na frente. Mas aqui fica um ensinamento importante. Jesus ensinava as multidões, a gente vai ver que isso vai se repetir ao longo desse capítulo. E a importância também do ensino. Hoje é muito enfatizado várias coisas dentro da igreja, mas o ensino muitas das vezes não é o ensino da palavra. E é através do ensino da palavra que a gente vai compreender quem Deus é, o que Ele fez por nós e como a gente pode, nos dias atuais, aplicar essa palavra que é viva e eficaz, como a gente já falou, maravilhosa, perfeita, colocá-la em prática. Amém? Versículos, a gente vai ler agora o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim, versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. O versículo 5. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançaria as redes. E é interessante que antes de Jesus dar essa ordem a Simão no verso 4, ele respondeu no verso 5, Jesus estava ensinando no barco de Simão, daquela multidão, e Pedro, Simão Pedro, que ele já tinha ouvido o ensinamento de Jesus. Então a gente vai ver que o resultado disso, ele, aquela multidão e os outros discípulos, que são os primeiros discípulos que Jesus vai chamar aqui, eles ficaram maravilhados com esse ensino, com a palavra. E vale lembrar aqui que não é a primeira vez que Simão Pedro está tendo um encontro com Jesus. A gente viu no verso 4 que ele presenciou a cura da sua sogra. Então aqui é a segunda vez, mas Jesus vai vir com um chamado específico. E é interessante, olha o que o verso 4 diz aqui, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Está dando a ordem. Só que a gente vê no verso 5, em resposta Simão disse: mestre, e ele já reconhece Jesus como mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançaria as redes. Ele já estava toda a noite, ele já tinha pescado, que era costume daquela época, você pescar à noite, que era a época que era o período que dava mais peixes. Se você fosse pescar de dia, você não ia pegar 20, 10% do que você pegaria à noite. E Jesus dá uma ordem para ele mostrar também a autoridade dele. E uma coisa interessante aqui, a aplicação que é esplêndida, olha como que ele responde: mas sob esta sua palavra lançaria as redes. E aqui a confiança de Pedro não está pautada nele mesmo, na pescaria que era a profissão dele, mas está pautada a confiança dele nas palavras de Cristo. Cristo já tinha ensinado as multidões, já tinha ensinado ali o povo, e também ele ouviu esse ensino, ele e os outros discípulos. Então, além dele se maravilhar, que ele confiou nas palavras de Cristo. E a gente vai ver no que isso vai resultar. No verso 6 e verso 7. Versículo 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. E aqui interessante, que o milagre de Jesus demonstra que ele é o Senhor. E a gente vai ver ao longo desse capítulo que os milagres e os sinais que Jesus vai operar têm uma finalidade. A gente vai ver ao longo do que a gente for falando na porção do texto, tem algumas coisas novas que não entram aqui. Mas a gente vai ver para mostrar sua divindade. Ele está mostrando sua divindade aqui, ele está mostrando, pela perspectiva humana, se vocês fossem pescar de dia, vocês não iam apanhar isso de peixe, no que vocês contarem para alguém, eles não vão acreditar. Mas eu vou operar esse milagre aqui, esse sinal, mostrando a minha divindade. Versículo 8, olha o que diz o verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. E aqui a gente vê Simão Pedro reconhecendo a condição dele. E toda vez que o evangelho é pregado, a gente vai ver isso, toda vez que o evangelho é pregado e aquela pessoa ela é convertida e ela tem um discernimento de quem Jesus é, quem é Deus e o que Jesus fez por ela, ela vai se colocar nessa situação.
como Pedro aqui disse, ó, no versículo 8, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Então a primeira, vamos dizer assim, um dos primeiros aspectos da nossa conversão é a gente se colocar diante de um Deus santo, mas ter essa compreensão, Senhor, se não fosse a tua graça, se não fosse o seu amor, se não fosse a obra do teu Filho na cruz em nosso favor, a gente estava completamente fulminado. E a gente tem outros também, além dessa confissão aqui de Pedro, a gente pode citar, por exemplo, Abraão, que diante da soberania de Deus, diante da grandeza de Deus, diante do ser de Deus, ele diz, sou pó e cinza. Isaías diz, eu sou impuro. O apóstolo Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. E aí, se a gente fosse deparar hoje, nos dias atuais, com alguns cristãos, a gente está falando aqui pela perspectiva da falta desse ensino, eles vão dizer assim, eu sou o centro de Deus, coisa que a gente não encontra na Bíblia. A gente vê, quando a gente se depara com a palavra de Deus, com a grandiosidade de Deus, de quem Ele é, do que Ele fez por nós, a gente fala, nós não merecíamos, mas se tornamos merecedores mediante a obra de Cristo. E aí a gente entende esse amor, essa graça, essa misericórdia. A gente vai compreender isso também a partir do que a gente foi estudando no texto. Versículo 9 e 10 a gente vai ler. Versículo 9 diz assim, ó, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Versículo 10, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E aqui é interessante, no versículo 9 e 10, que a gente vai ver o chamado, aqui é o chamado dos primeiros discípulos. Primeiro enfatizou Simão Pedro, e agora no verso 10 vai enfatizar, ó, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então o chamado aqui é os primeiros discípulos. E outra coisa interessante, quando Jesus diz a Pedro aqui, Simão, no versículo 10, ó, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Então Jesus também usou esse milagre aqui, e usou a profissão de Pedro para dizer, você não está pescando peixe, você não lançou a rede mediante a minha palavra, assim será a sua missão, sua vocação, agora você será pescador de homens. E o que vai acontecer com Pedro? A gente sabe disso, ele vai pregar a palavra de Deus, e Jesus usa essa analogia para simbolizar, mediante a minha palavra, a minha autoridade, o evangelho de Jesus Cristo, você vai lançar a rede, que é a mensagem do evangelho, e você vai, de certa forma, cooperar para que o reino avance, para que pessoas sejam convertidas, mediante a palavra de Deus, mediante a pregação do Evangelho. Verso 11, para a gente finalizar a porção desse texto aqui, diz assim, ó, e arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, os seguiram. E aqui é interessante, ó, que a gente vê, sempre que o chamado de Jesus vem com esse chamado específico, as pessoas o seguem. Ninguém fica duvidoso. A gente vai ver também, tem outro exemplo desse aqui no texto. Sempre que Jesus vem com esse chamado, tem outros chamados que a gente vai ver que se diferenciam desses. Que as pessoas vão rejeitar. Mas aqui, quando esse chamado é específico, as pessoas entendem quem é Cristo, porque a gente vê aqui mediante a Simão Pedro. Ele podia ficar maravilhado com o milagre que Jesus fez, com os peixes. Ele podia ficar maravilhado com isso que aconteceu com ele, mas ele ficou maravilhado com as palavras de Cristo, com o próprio Cristo. Então, quando a gente tem esse encontro com Jesus Cristo, com as suas palavras, tendo convicção do amor de Deus, do que Ele fez por nós na cruz, nada mais vai nos importar. A gente vai deixar todas as coisas, que às vezes é um desafio, é uma batalha para nós, mas a gente vai compreender essa primazia de Jesus Cristo, que Ele é tudo em nossas vidas, que Ele é tudo que a gente precisa, que todas essas coisas a gente vai jogar de lado e elas vão ficar esquecidas, porque a nossa prioridade, a prioridade da nossa vida vai ser seguir a Cristo, por amor a Ele, pelo que Ele fez por nós. Amém? E agora a gente finaliza, e a partir do versículo 12, a gente finaliza essa porção desse texto. A partir do versículo 12, a gente vai ver a cura de um leproso. Diz assim o versículo 12, ó. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, pode purificar-me. E aqui é interessante que essa ação desse leproso aqui, ela é uma posição de reverência, como a gente vai ver lá em Lucas 17, capítulo 17, versículo 16. E a gente vê aqui, a gente vai compreender isso ao longo do texto, mas eu já queria adiantar uma coisa. Quando ele diz assim, Senhor, se quiser,
pode purificar-me. Depois desse primeiro chamado de Jesus aos discípulos, enfatizando Pedro, Jesus já estava um pouco conhecido. Então as pessoas já estavam enfatizando, já estavam falando de Jesus. Então, esse leproso aqui é interessante, que para ele chegar, a gente vê aqui que ele já está em algum lugar, que o texto não diz onde que ele estava, fala numa das cidades. Para um leproso chegar numa cidade, uma pessoa leprosa naquela época em Israel, ele tinha que gritar 3 vezes, leproso, leproso, leproso. E aí as pessoas se afastavam e aí ele podia passar. Aqui não, ele vem até Jesus, e Jesus, se a gente for ver, se eles fizessem isso na época com os fariseus, né, que eram responsáveis naquela época pela religião, pelo judaísmo, eles iam abominar esse cara, eles iam rejeitar, virar as costas. Mas o que Jesus faz aqui? A gente vai ver. Jesus vai esticar a mão, com braços de misericórdia. Jesus não vai rejeitar. E a gente vai compreender isso, à luz do texto bíblico. Jesus vai esticar a sua mão de amor, de misericórdia, de graça, mostrando que aquele que está sendo rejeitado em Israel pelos líderes religiosos, a ótica de Jesus é totalmente outra. E a gente vai compreender isso ao texto bíblico também, ó, versículo 13. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. No verso 13 é interessante que a gente vê essa cura, a cura total do leproso. Mas é interessante que aqui a gente vê uma coisa que Jesus ele vai fazer ao longo de todos os evangelhos, mas especificamente do evangelho de Lucas. A gente compreende que aqui Jesus está no começo da sua pregação, ele está começando, de certa forma, a desenvolver o seu ministério, né? Mas uma coisa que é interessante, Jesus, quando ele faz esse milagre, ele enfatiza 2 coisas que ele vai fazer ao longo do seu ministério, e continua fazendo conosco, que é o quê? O seu perdão e a sua purificação. Jesus é aquele que nos perdoa, mas ao mesmo tempo ele é aquele que nos purifica. Então, eu quero viver uma vida santa, imite Jesus, siga Jesus, não há outra coisa nova. A gente vai compreender isso também no final do texto aqui, no final desse capítulo, que hoje tem várias técnicas, mas continua sendo a mesma, como o apóstolo Paulo diz, pregue a Cristo e este crucificado. Essa é a pregação do Evangelho. Não é eu levar outras pessoas a me imitarem, eu levar outras pessoas a imitarem a Cristo, seguirem a Cristo e terem as mesmas atitudes que Cristo teve. É difícil? Claro que é, nós não vamos ser perfeitos, mas é a cada dia, pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, a gente pedir, Senhor, que o Senhor me molde, que o Senhor me torne cada vez semelhante ao Teu Filho Jesus Cristo. Olha o versículo 14, o que vai dizer, ó. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo. Então aqui Jesus já está orientando ele a fazer aquilo que está lá em Levítico, capítulo 14, versículo 1 ao 32, que é o rito de purificação ali. Mas tem uma coisa interessante nesse versículo, ó. Jesus aqui ele está querendo, de certa forma, através da vida desse leproso, mostra lá aos fariseus e aqueles que estão falando, que a gente vai compreender isso também aqui no texto. Está falando que eu não sou divino, que eu não tenho poder, não tenho autoridade, vai lá e mostra que eu te curei. Então ele vai no templo também para mostrar como uma testemunha viva, mostrando o poder de Jesus. E aí a gente vai ver que, quando a gente for a partir do versículo 17, como é que Jesus ele já está também, de certa forma, ali mais reconhecido ali em Israel. E a gente vai compreender muitas coisas aqui, mas olha o versículo 15, o que diz, ó. Versículo 15, a gente vai ver o 15 e 16, ó. Verso 15, porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir, e para serem curadas de suas enfermidades. Versículo 16, ó. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E aqui a gente pode ver 2 coisas do ministério de Jesus. Versículo 15, a gente vê no versículo 15 a vida pública e no versículo 16 a vida privada de Jesus. Então a gente tem um primeiro ensinamento aqui, ó, versículo 16. As pessoas estavam procurando Jesus para ouvir a pregação e serem curadas. Mas no versículo 16 a gente vê o que Jesus enfatizava. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então Jesus já nos ensina aqui. Muitas das vezes, né, eu estou falando em todos os aspectos agora, né, só na questão de ser cristão, porque cristão a gente vai compreender a sua luz da palavra de Deus. A gente tem que ser em todos os lugares, em todos os aspectos da nossa vida.
Mas aqui é uma coisa interessante. Às vezes a nossa agenda está cheia e a gente está fazendo várias coisas e a gente esquece do versículo 16, ao qual o Senhor nos chama, que é uma vida de oração. Lucas vai enfatizar bastante isso aqui nesse evangelho. Jesus e a oração, a prática da oração. E ao longo do texto bíblico, o Senhor vai nos chamar bastante a isso, a orar, a depender do Senhor. A gente vai compreender isso também à luz da palavra de Deus. E mediante o versículo 15 e 16, que nos ensina sobre a vida pública de Jesus e a vida particular, fica uma pergunta para a gente. Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Será que a gente tem desfrutado mais dessa vida pública ou dessa vida privada em oração? Fica e também esse questionamento, essa reflexão para a gente. Versículo 17, a gente vai começar agora vendo sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. E aqui Jesus ele já está conhecido praticamente em toda Israel. Ó. Versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, nesse versículo 17 aí já é importante a gente destacar. Ó. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando. Outra vez, o texto bíblico enfatiza Jesus ensinando. Jesus, então, ele está ensinando. A gente vai compreender isso para que isso vai ter finalidade. Ó. Pode ver que no verso 17 é citado aí, ó, mestre da lei, que era quem eram os escribas, aqueles que estavam ali, naquele momento ali, com a função de interpretar a lei de Deus. A gente vê que eles estavam fazendo isso de forma totalmente contrária. Estavam fazendo isso para benefício próprio, para outras coisas. Se a gente olhar no nosso cenário hoje, não mudou nada. Então, por isso que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Quando a gente olha para ela, entende ela e olha para os nossos dias, praticamente não mudou nada, continua a mesma coisa. É interessante o verso 16, olha o que diz. Verso 18, diz assim, ó, vieram então alguns homens trazendo um paralítico, deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Olha o versículo 19, o que diz. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas e diante de Jesus. E o versículo 18 e 19 é interessante, sabe por quê? O paralítico aqui, ele foi sozinho até Jesus. As pessoas levaram ele até Jesus. E aqui é uma aplicação totalmente interessante também, que é muito importante a gente fixar isso. Na nossa vida, a gente só tem amigos cristãos? Lógico que não. Mas se a gente enfatizar, ter pessoas ao nosso lado que nos aproxime de Cristo, que nos leve a Cristo, e que a todo tempo nos enfatize a ser semelhante a Ele, a gente vai ver que a nossa vida vai ficar, de certa forma, muito mais pautada sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Cristo, e a gente vai ver que a gente vai viver a vida de uma forma mais leve, mas mais consciente espiritualmente. Porque a gente vai estar pautado ali por pessoas espirituais. Eu não estou falando que a gente tem que parar de falar, isso é antibíblico, porque a gente convive numa sociedade e também no ambiente familiar, onde que às vezes a gente tem pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas também a gente tem que enfatizar, ter pessoas ao nosso lado, ao qual vão nos fortalecer na fé, ao qual vão ser usadas para nos amadurecer na fé, ao qual vão falar, vou dar um exemplo, a gente quer uma direção para alguma coisa, a pessoa não vai falar, vai e faz isso. Ela vai falar, ó, a palavra de Deus está dizendo isso. Se você for por esse caminho aqui, você está indo para a sua destruição. Agora, se você for por esse caminho aqui, Cristo vai estar com você, porque Ele está te instruindo aí por esse caminho. Então, mais ou menos nessa perspectiva aqui, a importância da gente ter amigos que nos instruam e nos levem a Cristo, para que a partir disso a gente consiga imitar a Cristo e leve outras pessoas também a imitar a Cristo, a seguir a Cristo. Versículo 20, olha o que diz o verso 20, ó. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. E é interessante a gente ver que Jesus faz isso também aqui no verso 8 com Pedro, ó. Versículo 8 do capítulo 5, ó. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Aqui ele já tem consciência diante do Senhor, que ele é pecador, mas lá na frente ele vai entender que ele também foi perdoado. E o versículo 20 é interessante, ó, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. Olha o verso 21, como que o texto vai se desenvolvendo e a gente vai conseguindo compreender. Versículo 21,
E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Então aqui os escribas e os fariseus, aqueles que eram responsáveis ali naquele momento pela religião judaica, e também eles eram responsáveis ali pela interpretação da lei, eles estavam falando que Jesus está falando blasfêmia, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. E a gente vai ver no versículo 22 o que Jesus diz: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? Já faz uma pergunta. Jesus já conhece aqui, Jesus já mostra também a divindade dele. Ele já sabe o que aqueles escribas e fariseus estão pensando. Mas olha o verso 23, olha o que Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Então Jesus aqui no verso 23, ele já faz mais ou menos um paradigma da palavra e do fazer, porque naquela época qualquer pessoa podia vir e falar assim: seus pecados estão perdoados. Mas dizer para um paralítico levante-se e ande e levantar, isso mostrava autoridade. Aí eles iam crer que o poder vem de Deus, porque se só Deus pode fazer isso, perdoar pecados e ter o poder de fazer esse milagre. Olha o versículo 24, o que vai dizer? Ó. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Esse versículo 24, a gente vê a divindade de Jesus. Isso daí é nítido. Mas outra coisa interessante, olha o que Jesus diz: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então esse milagre aqui da cura de um paralítico, ele não era para enfatizar o milagre ou a cura, mas era para enfatizar que Jesus ele tem poder e autoridade também para perdoar pecados. E é isso que a gente vai conseguir compreender ao longo do que a gente for expondo esse capítulo, que é a finalidade para que Jesus veio. Jesus veio para perdoar os nossos pecados impagáveis diante de Deus. Ele veio para pagar a nossa dívida, a qual eu e você, a gente pudesse viver uma vida correta, a gente não ia conseguir se auto-justificar. Então Jesus ele já está aqui iniciando para que ele veio, perdoar pecados. A gente vai ver que ele vai se aprofundar ao longo do capítulo de Lucas, mas ele já está enfatizando isso. Eu não vim para fazer isso que eu vou fazer aqui não, curas e milagres não. Isso é para mostrar a autoridade, que eu sou filho do homem e eu vou vir para perdoar pecados. E essa enfatização do evangelho não é cura, não é milagres. Isso pode acontecer? Claro que pode, mas o que a gente tem que enfatizar é o que o Senhor Jesus enfatizou e os apóstolos, que é o que? O evangelho é salvação, é reconciliação com Deus, é perdão de pecados. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Deus pode curar? Claro que pode. Deus pode fazer milagres? Claro que pode. Mas esse é o objetivo do evangelho? A fé é confiar nas coisas que a gente vê ou que a gente não vê? E o Espírito Santo nos dá esse discernimento, da gente ter a convicção e a total certeza do reino eterno mediante o sacrifício de Jesus Cristo. A gente viu Jesus morrer? Não, mas a gente tem convicção disso, porque o Espírito Santo vem mediante a palavra de Deus e nos dá essa certeza, nos dá essa convicção. Então aqui também fica um alerta que um cristão ele não pode se mover por curas e milagres, porque a gente vai ver lá em Apocalipse, se a gente for ver capítulo 14, que a besta vai fazer isso, e muitos serão enganados. Então fica o alerta aí. Versículo 25 diz assim, ó o verso 25. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Aqui no verso 25 a gente vê essa cura realmente completa. Ele vai, se levanta diante de todos, pega o seu leito, que ele estava deitado, e voltou. E uma coisa interessante, ele volta fazendo o que? A finalidade? Final do versículo 25. Glorificando a Deus. A finalidade da nossa vida, da vida do cristão, é glorificar a Deus. E como é que a gente glorifica a Deus? É só no domingo? A gente vem aqui na EBD e no culto? É só na terça que a gente vem também no culto de ensino e oração? Claro que não. É no meu trabalho. Quando eu estou lá, eu estou fazendo aquilo ali para a glória de Deus. Então eu vou ser o máximo correto, eu vou ser justo, eu vou ser íntegro. Eu vou, de certa forma, ali viver o evangelho dentro do meu trabalho. É na minha família, eu levar os meus filhos, levar a minha mãe, levar o meu pai e pregar o evangelho para eles. E orar por eles, interceder por eles. É na nossa vida social,
a gente compreender que o Evangelho não foi feito para transformar uma sociedade, ele foi feito para salvar e transformar pessoas. Então eu vou tratar o meu próximo, a gente vai compreender isso aqui, que os judeus e os fariseus não faziam de jeito nenhum. Eles criaram uma nova lei e quando Jesus vem cumprir isso, eles entendem totalmente de uma forma equivocada. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, o que vai convergir no meu amor a Deus? Amor ao meu próximo. E foi a maneira de Deus também, que Deus escolheu, uma das maneiras dele se revelar, através da vida do cristão, na proclamação do Evangelho, mas também nessa vida diária, de amar o próximo como a nós mesmos. E amar qualquer tipo de pessoa, principalmente aqueles que nos perseguem, principalmente esses. Porque é muito fácil a gente amar quem nos ama, mas a gente amar quem às vezes nos odeia. Então é esse chamado também de renúncia, é esse chamado de discipulado, é esse chamado aí que o Senhor Jesus nos faz, a gente vai compreender isso também. Versículo 26, olha o que diz, ó. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. E aqui também, como no verso 25, ó, todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus. E aqui eles já começam a entender a divindade de Jesus Cristo, a autoridade de Cristo. Eles estavam dando glória a Deus por Cristo, porque o próprio Cristo, o cumprimento de todo o Antigo Testamento está ali na frente deles. A gente vai ver que algumas pessoas aqui, ao longo do que a pregação vai se aprofundando, o ensino vai se aprofundando, as verdades eternas que Jesus vai ensinar, especificamente sobre as parábolas, algumas pessoas não vão. Algumas pessoas vão abandonar, não vão seguir, mas vai ter as pessoas aqui, que a gente vai ver lá na parábola do semeador também, que vai frutificar. Vai frutificar, a gente vai compreender isso também. E agora a gente vai ver a partir do versículo 27, o chamado de Levi, que é o chamado de Mateus. Versículo 27 diz assim, ó: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E aqui é interessante, sabe por quê? Jesus ele vai até um publicano. O que era um publicano naquela época? Era um coletor de impostos do Império Romano. Então ele cobrava impostos para o Império Romano. E muitas das vezes esses impostos eram muito altos. Então ele era visto principalmente pelo judeu como uma pessoa que era a escória da sociedade. Se você sentasse para conversar com um publicano, as pessoas iriam te associar a um traidor. Você traiu Israel, porque você tá com aquele que cobra altos impostos, além de estar junto com o Império Romano, ele cobra altos impostos do próprio povo. E a gente vai compreender isso. E olha o que Jesus diz. Depois disso, Jesus saiu e viu. Olha só, Jesus viu um publicano, uma coisa interessante. Assim como nós, o Senhor nos viu, o Senhor veio e nos alcançou mediante sua palavra. Olha o que diz. Viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Jesus aqui perguntou a ele alguma coisa: você quer me seguir? Não, ele disse: siga-me. A gente vai ver no versículo 29 o que isso vai resultar. O versículo 28, o versículo 28. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E aqui é interessante, né, esse versículo 28, que a gente vê o chamado eficaz de Cristo. Quando ele nos chama, quando a gente realmente entende quem é o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez por nós, e a gente compreende mediante a palavra dele: Senhor, o Senhor me salvou. O Senhor foi naquela cruz por mim. Eu compreendi o seu plano da salvação, compreendi o seu plano de redenção. Agora eu compreendi o seu amor. Agora eu compreendi do que o Senhor me livrou, da ira de Deus. Agora eu estou convicto que o Senhor veio e perdoou os meus pecados. Agora eu tenho convicção de quem eu sou diante do Senhor, mas quem o Senhor, mediante a obra de Jesus Cristo na cruz, me tornou merecedor e digno, não por conta do que eu faço, não por conta do que eu vou fazer, mas mediante do que Cristo fez na cruz. E agora eu vou viver uma vida totalmente fundamentada e totalmente enraizada na palavra de Deus, por amor ao Senhor. Então eu vou viver uma vida que ela vai dar frutos dignos de arrependimento, mas ela vai ser plausível e evidente que eu sou um cristão. A gente vai compreender isso também aqui, especificamente nesse texto. Olha o que diz, e também é importante, verso 28, ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. A gente vai ver também, lá em Lucas 18, capítulo 18, versos 18 e 30, o contrário, uma pessoa que não deixou, ele tinha tudo, ele tinha riqueza, o Senhor Jesus faz o convite a ele, a gente vai compreender isso especificamente, a gente não vai entrar muito nisso agora, mas o jovem rico.
O Senhor o chamou, mas ele preferiu as riquezas. Jesus falou: olha, o que eu posso fazer para obter vida eterna? Aí o que o jovem rico vai dizer? Aí o que Jesus vai dizer para o jovem rico? Cumpre os 10 mandamentos. Não, isso já faço desde a minha mocidade. Não, agora você pega, aí Jesus vai mexer agora não no externo, que ele faz externamente, mas internamente, naquilo que ele está como idolatria, aquilo que é o Deus dele. Fala assim, agora você vendo todas as suas riquezas, distribua para os pobres e siga-me. Isso não quero não. Quando o evangelho é mais profundo, mais radical, a gente vai ver. Então aqui a gente já vai ver, mediante a palavra de Deus, mediante a exposição do evangelho de Lucas, mas eu queria trazer só para a gente fazer essa comparação. Chamada eficaz de Jesus, né, aqueles que vão e o seguem, e aqueles que muitas das vezes o rejeitam por coisa destas terras. Por isso que o evangelho ele tem que ser pregado na sua autenticidade e na sua primazia, que é o que? Visando as coisas eternas, salvação, redenção, perdão de pecados, reconciliação. Não tem nada a ver com coisas terrenas. Claro, a nossa vida aqui, muito pelo contrário, ela vai ser mais árdua, porque a gente vai estar negando a nós mesmos, a gente vai estar rejeitando, né, os nossos prazeres, os nossos desejos para viver a vontade do Senhor Jesus Cristo, para viver aquilo que está explícito mediante na palavra dele, é claro. Mas isso a gente não vai fazer por conta de fardo, porque nós já estamos justificados, a gente vai viver isso com amor, com satisfação, com deleito, a gente vai se deleitar, se regozijar na palavra do Senhor. Porque um dos salmos vai dizer que a palavra do Senhor ela não é fardo, a gente tem que se deleitar, porque a instrução do Senhor é mandamento do Senhor, e a gente que ama a palavra do Senhor, isso não é fardo, isso é alegria, é prazer, essa palavra que nos nutre, que nos fortalece, e quando a gente está fraco, ela vai e nos fortifica, e nos dá guia, direção e instrução para que a gente continue vivendo essa vida aqui, conforme os estatutos do Senhor. Olha o que diz no versículo 29 aí, ó. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. É interessante agora que Levi, publicano, vai levar mais publicanos para essa mesa. E aqui é interessante, a gente vê aqui um dos grupos que é a escória da sociedade de Israel. E que o Senhor Jesus Cristo está com eles aqui nesse momento. Olha o verso 30, olha o versículo 30, quem que vai aparecer na história. Verso 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Então, mais uma vez, os fariseus e os escribas, eles vão se meter de certa forma aqui e vão falar: por que vocês comem e bebem com os pecadores? Porque eles achavam que os publicanos eram impuros. Mas eles não estavam ainda discernindo quem que os tinha purificado. Era o próprio Cristo, o próprio Messias, ao qual as Escrituras, a lei, o Antigo Testamento testificavam e proferiam sobre ele. Está ali se cumprindo naquele momento, aquele que veio purificar o homem, aquele que veio deixar o homem puro de todos os seus pecados, mediante o que ele vai fazer na cruz, mediante o seu plano de redenção e salvação. Olha o versículo 31. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Verso 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E é interessante aqui, que a gente vai ver isso também, lá em Lucas capítulo 18, eu queria só dar ênfase a um versículo lá, versículo 13, que a gente vai ver nesse capítulo 18, o publicano e o fariseu, a oração dos dois. A oração do fariseu era tentando se auto-justificar, falando: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano. E o publicano, ele ora em Lucas capítulo 18, versículo 13, assim, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Então, o publicano, muitas das vezes aquele que foi rejeitado, ele consegue ter consciência da sua situação diante de Deus, de quem ele é diante de Deus. Senhor, eu sou pecador. E aquele que está tentando se justificar. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui no versículo 32. Não vim chamar justos. Vocês estão se achando justos, fariseus, escribas. Vocês estão tentando se auto-justificar e, além disso, condenando outras pessoas. Eu não vim chamar vocês, não. Eu vim chamar aqueles que se arrependem. É o que ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então é aquele que tem a sua vida, o seu coração, e principalmente o seu discernimento espiritual diante de Deus, como essa convicção aqui do publicano: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E a gente já viu, uma das evidências da vida do cristão, um dos aspectos da vida cristã, para ele ter ciência mediante a palavra de Deus se ele realmente é salvo, é se ele tem convicção de quem ele é diante de Deus.
se ele vai chegar diante de Deus e achar que ele é o centro de tudo, ou se ele tem convicção que o centro de tudo é Cristo e que ele é pecador, que ele não merecia nada, mas através de Cristo ele se torna merecedor, como o publicano aqui. Amém? Agora a gente vai entrar no final aqui do texto, que é a questão do jejum. Versículo 33 diz assim, ó: Então eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente jejuavam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Então aqui, principalmente, os fariseus já questionando, falando assim, os discípulos de João Batista, eles frequentemente fazem jejuns e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. E aí Jesus aqui ele vai ensinar acerca do jejum, o que ele vai dizer, verso 34. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? E aí, vamos ler o verso 35 também, diz assim, ó: No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Jesus aqui, ele está falando a respeito, né, já da sua morte, ao qual ele vai ser entregue, né, para cumprir os propósitos eternos de Deus, que é a salvação, que é a obra da cruz, que é a obra da reconciliação. Mas ele dá uma enfatizada aqui, e ele faz semelhança com o casamento, ó, versículo 34. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Versículo 35. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, já falando da sua morte. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem uma instrução clara. O jejum, ele não pode ser... A gente vai compreender isso aqui. O jejum, na atualidade, é o quê? É como se fosse uma barganha com Deus. Faz que Deus vai te dar isso. Faz que Deus vai... Mas o jejum bíblico não é esse. O jejum bíblico é, primeiramente, você praticar o jejum, se abster, a gente sabe das coisas terrenas, mas enfatizando as coisas espirituais. É como se você falasse: eu vou depender do Senhor aqui agora. Não é você, como a gente vê uma cultura aí moderna aí fazendo: o jejum, tá, mas eu faço um jejum, vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um jejum, falo assim: eu estou jejuando, mas eu estou lá vendo vídeo no YouTube, TikTok, será que isso está agradando a Deus? O jejum ele tem que ser específico no nosso relacionamento com Deus, e a gente buscar se fortalecer e principalmente depender de Deus. A gente vai ver isso em João 17. Como que a gente depende do Senhor. E o jejum, a gente vai compreender algumas coisas, eu anotei aqui, ó. O jejum moderno é barganha com Deus. Muita gente acha que é isso. Eu vou fazer, Deus é obrigado a me abençoar, porque tal pessoa falou. Mas o que tal pessoa falou condiz com os ensinamentos de Jesus? É isso também que o cristão, a importância do ensino. Porque a gente vai pegar isso que as pessoas estão falando e a gente vai comparar com o ensinamento de Jesus. Isso é bíblico? Isso é cristocêntrico? Jesus instruiu isso? Ou isso é instruído por homens? E a gente vai fazer essa reflexão. Aqui também é interessante, a gente vai entrar no versículo 36, ao qual Jesus vai falar de duas parábolas, para explicar acerca da antiga aliança e da nova aliança, que os fariseus ali naquele momento estavam bagunçando tudo. Mas antes eu queria só fazer uma reflexão. Eu li esses dias aí um livro, ele diz assim, ó: mude as suas palavras e mude a sua vida. Livro bem conhecido no Brasil, né? A gente não vai citar o autor, porque não é o nosso intuito, é só para a gente fazer uma reflexão. Esse livro, ele tem total influência na maioria das igrejas, né? E esse livro ele tem uma doutrina específica, que é o que? É confissão positiva. Que é o que? Tudo que a gente fala, ou tudo que a gente faz, se dizendo para Deus, ele é obrigado a vir me abençoar. Se eu declaro palavras ao ar, Deus tem que vir e cumprir, porque ele é meu mordomo. É mais ou menos isso. Ou o que eu estou fazendo para Deus, se eu botei como finalidade, eu vou jejuar para que Deus me abençoe financeiramente, ele é obrigado a fazer isso. Mesmo essas pessoas sabendo que o objetivo do Evangelho não é nada terreno. É salvação, é reconciliação com Deus, é perdão de pecados. E a gente vê as pessoas tomando esse rumo. Mas aí, tem uma coisa interessante aqui também. Esses ensinamentos, né, eles não são ensinamentos de Cristo, são ensinamentos antibíblicos.
Porque se eu chego e falo assim, ó, decreta e determine, lance palavras ao ar, o que a gente tem visto muito aí, em muitos, até na nossa realidade, a gente é só olhar para a nossa realidade. Muitas pessoas querendo fazer isso, a gente vê uma coisa, em Gênesis capítulo 1, quem que disse, haja luz e houve luz? Foi Deus. Então Deus que criou a palavra do nada, acerca do nada. Ele que tem esse poder, ele que tem essa autoridade de criar as coisas a partir do nada. O ser humano tem condição disso? Não. Então quando o ser humano se põe nessa condição, é como se ele estivesse querendo ser igual a Deus. Não, eu sou igual a Deus, eu estou determinando, eu estou declarando. E a palavra de Deus, ela fica insuficiente. Porque o que eu estou dizendo está acima da palavra de Deus. Então é só uma reflexão para a gente compreender a suficiência das Escrituras, e quando a gente se põe nesse lugar de eu declaro, eu determino, eu falo, a gente está se colocando no lugar de Deus. E aí a palavra de Deus não tem mais validade nenhuma, é o que a gente fala. Então só para a gente fazer uma reflexão, a gente entrar aqui no versículo 36, que vai dizer assim, ó: também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Versículo 37, e a gente vai ler até o final. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Aqui Jesus ele já está contando duas metáforas, a gente vai uma por uma para a gente compreender. Mas o ponto principal aqui de Jesus, ele está dando mais ou menos uma estruturada e uma introdução naquilo que ele vai falar. Aqui os judeus eles não estavam aceitando a nova aliança, eles ainda estavam presos na antiga. E Jesus vai desmistificar isso aqui, ó, versículo 36. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre uma roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Então, vamos dar um exemplo. Se a minha roupa velha rasga, eu pego o remendo da roupa nova e coloco. Vai combinar. Quando eu botar para lavar e esse remendo esticar, vai romper. Então, Jesus praticamente falando isso, a nova aliança, eu estou vindo cumprir aquilo que estava já proferido, pré-anunciado. Mas aí a gente vai ver a partir do versículo 37 que Jesus vai aprofundar o verso 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se o fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então ele já está comparando aqui, nessa questão do vinho, aqueles que bebem um vinho velho, eles não vão querer um vinho novo. Jesus está comparando aqui os judeus e os escribas, falando assim, vocês estão experimentando a antiga aliança, mas eu estou cumprindo tudo aqui com a nova aliança, fazendo essa analogia ao vinho novo, e vocês não querem, porque vocês não experimentaram, vocês ainda estão presos na antiga aliança. Então Jesus vem, faz essa analogia e nos ensina aqui sobre a antiga aliança e a nova, ao qual a nova aliança é esse vinho novo, aquilo que ele está cumprindo na frente dos escribas e dos fariseus, e eles estão de fato se opondo. E a gente vai ver ao longo da exposição dos capítulos de Lucas que os judeus, os escribas e os fariseus eles vão se opor claramente ao ministério de Jesus. É que Jesus só está introduzindo a sua pregação. Mediante isso, a gente vê também que a nova aliança aqui, inaugurada pela vinda de Jesus, ela vai ter 3 aspectos que vão ser totalmente rejeitados pelos judeus e por todos, praticamente, não por todos os judeus, mas pelos escribas e fariseus daquela época. A gente vai ver que judeus vão ser convertidos ao longo de todos os 4 evangelhos, né, de toda a escritura até nos dias de hoje, mas tem 3 coisas aqui que eu anotei. Primeira coisa, o arrependimento. A gente viu aqui, entre Lucas 18, o fariseu e o publicano. O fariseu era aquele que estava tentando se justificar. Muito obrigado, Senhor, a oração dele. Muito obrigado, Senhor, que eu não sou como esse publicano, impuro. E aí vem o publicano e fala, ó Deus, tenha pena de mim, que sou pecador. Reconheceu quem ele é diante de Deus, pecador. Então, arrependimento. Segunda coisa, regeneração. A gente viu isso em João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos.
a gente tem que nascer do Espírito. Então, é uma regeneração, é uma obra exclusiva de Deus. Não há nada que eu faça que eu possa comprar isso. Não há nada que eu faça que eu possa merecer isso. Mas Jesus Cristo fez isso, amém? E a gente confiando nisso, confiando na palavra dele, confiando no que ele fez por nós, mediante a palavra de Deus, tendo convicção disso, se apegando a essas promessas eternas, a gente tem esse arrependimento e essa regeneração. E a terceira coisa que os judeus vão se opor claramente no livro de Lucas, são as novas formas de adoração. Que são quais? Primeiramente, uma que eles vão dizer cumprir, que o Senhor Jesus ele vai, de certa forma, resumir os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Os judeus falavam que eles amavam a Deus sobre todas as coisas, mas a gente pega a conduta, mediante não só o evangelho de Lucas, mas todos os evangelhos, os judeus não estavam amando a Deus, não. Eles criaram, a gente já falou isso no evangelho de João, eles criaram um Deus segundo a sua imagem e sua semelhança. Eles criaram um Deus segundo a sua vontade. Falando assim, não, essa instrução aqui, como a gente viu em Levítico aqui, Levítico 14, a questão da purificação, eles botaram umas 50 regras novas sobre isso, a qual eles mesmos criaram. Então a importância também da gente ter essa convicção bíblica, tá? É fundamentado e instruído na palavra de Deus. E outra coisa, se uma pessoa, agora a gente faz uma parte geral, se uma pessoa ela não ama a Deus de todo o coração, ela não vai conseguir amar o próximo, não. Porque eu posso fingir amar uma pessoa com amor humano, eu posso fingir perdoar uma pessoa com amor humano, na perspectiva humana, mas por dentro, exteriormente eu faço isso, mas interiormente eu estou odiando essa pessoa, eu tenho ódio dessa pessoa. Como que a gente vai conseguir amar e perdoar uma pessoa? Compreendendo o amor de Deus por nós, quando a gente olha a obra da cruz, o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E da mesma forma o perdão. Eu vou me colocar como publicano, ó Deus, tenha compaixão de mim, porque eu sou pecador. E aí eu entendo o perdão de Deus, ele me perdoou mediante a obra de Jesus Cristo no Calvário, ele me perdoou de todos os meus pecados, de tudo aquilo que eu vou fazer contra ele, que eu já fiz ontem, desde quando eu nasci, que eu vou fazer hoje, que eu farei amanhã. Ele me perdoou mediante o Senhor Jesus Cristo. Então é a partir dessa perspectiva cristocêntrica e bíblica que a gente vai conseguir amar aqueles que nos odeiam e perdoar aqueles ao qual o nosso coração às vezes é questão imperdoável. É só com esse amor, com o amor que emana das Escrituras e com o amor que o nosso Deus teve por nós em Cristo Jesus. Somente assim a gente vai conseguir. A gente vai ver, a gente teve vários ensinamentos aqui, mas uma coisa que eu queria enfatizar é quando diz aqui no versículo 11, diz assim, versículo 11 diz assim, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Quem? Os primeiros discípulos, enfatizando Simão Pedro. Jesus chama Simão Pedro para ser pescadores de homens. E esse mesmo chamado para cada cristão continua. Ele não cessou não, ele progride. Nós somos chamados para pregar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, um Evangelho bíblico, cristocêntrico, enfatizando as promessas eternas de reconciliação com Deus, perdão de pecados, salvação, obra do Senhor Jesus Cristo, redenção, mas crendo que esse chamado aqui é para todo cristão. Para todo cristão deve ter essa convicção. E a partir disso é a pergunta que a gente já fez aqui logo no começo, e eu queria fazer só para a gente encerrar, que vai dizer assim, como tem sido a nossa vida diante de Deus, mediante a tudo isso que a gente viu, o chamado de Simão Pedro, o chamado dos outros discípulos, o que Jesus fez aqui na vida do leproso, na vida do paralítico, o chamado de Jesus especificamente para Levi, que é Mateus, e para os outros publicanos aqui, que Levi fez o banquete, e a respeito também da questão do jejum. A gente viu aqui os princípios bíblicos que o Senhor Jesus deixou. Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Como tem sido a nossa vida diante de Deus, mas não só diante da igreja, não. Como tem sido a nossa vida pessoal com Deus, nosso relacionamento? Será que a gente tem glorificado a Deus no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lar? Quem somos nós quando ninguém está olhando? Será que a gente está pensando nas coisas eternas? Será que a gente está vivendo de maneira que glorifique ao Senhor e com a convicção nas promessas e nas expectativas eternas? Então fica essa reflexão, e mediante tudo aquilo que a gente falou, é aquilo. A gente tem conhecimento da palavra de Deus, e agora a nossa responsabilidade, o que a gente vai fazer com isso? Que a gente coloque em prática, tendo
todos os ensinamentos aqui como um estilo de vida, e que isso convirja, né? Venha convergir na salvação de almas, na pregação do Evangelho, mas que a nossa vida, de certa forma, seja plausível e evidente que a gente não só prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas que a gente vive para a glória de Deus. Amém? Amém. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém?